Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1. Prólogo. Intenção do evangelista. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Introdução à pessoa e à missão de Jesus. Deus ouve o pedido dos pobres. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Araão. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias, conforme o costume do serviço sacerdotal. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando no lado de fora. Então apareceu Zacarias, um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: "Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido. E a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, caminhará à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como vou saber se isso é verdade? Sou velho e minha mulher de idade avançada." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e ele me mandou dar esta boa notícia para você. Eis que você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras, que as cumprirão no tempo certo." O povo ficou esperando Zacarias e estava admirado com a sua demora. No santuário, quando saiu, não podia falar, e eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e se escondeu durante 5 meses. Ela dizia: "Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. O Messias vai chegar." No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você." Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: "Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo
o cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Ponto Messias. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. O Cântico de Maria. Então Maria disse: Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a minha humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo, e a sua misericórdia chega aos que o temem. De geração em geração, ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Nascimento de João Batista. Terminou para Isabel o tempo de gravidez e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor foi misericordioso para Isabel e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: Você não tem parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma taubinha e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que será que esse menino vai ser? A mão do Senhor estava com ele. Cântico de Zacarias. O pai de Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, conforme tinha anunciado desde outrora pela boca de seus santos profetas. É a salvação que nos livra de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Realizou a misericórdia que teve com os nossos pais, recordando sua santa aliança e o juramento que fez ao nosso pai Abraão, para conceder-nos que, livres do medo e arrancados das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os nossos dias. E a você, menino, chamarão profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, o perdão dos pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus. O sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. O menino ia crescendo e ficando forte de espírito,
João viveu no deserto até o dia em que se manifestou a Israel. O Evangelho de Lucas nasce de uma pesquisa destinada a escrever ordenadamente o que a igreja primitiva transmitia através da catequese. A esterilidade e velhice marcam a vida desse casal justo e o tornam objeto de humilhação pública. Zacarias e Isabel representam a comunidade dos pobres e oprimidos que dependem de Deus. Deus se volta para esses pobres. Dele nascerá João, o último profeta da antiga aliança. João abrirá o caminho para a chegada de Moisés, que iniciará a história da libertação dos pobres. Maria é outra representante da comunidade dos pobres, que espera pela libertação. Dela nasce Jesus, Messias, o Filho de Deus. O fato de Maria conhecer, sem ainda estar morando com José, indica que o nascimento do Messias é obra da intervenção de Deus. Aquele que vai iniciar nova história surge dentro da história de maneira totalmente nova. Ainda no seio de sua mãe, João Batista recebe o Espírito prometido, reconhece-o Messias e o aponta através da exclamação de sua mãe Isabel. O cântico de Maria é o cântico dos pobres que reconhecem a vinda de Deus para libertá-los através de Jesus. Cumprindo a promessa, Deus assume o partido dos pobres e realiza uma transformação na história, invertendo a ordem social. Os ricos e poderosos são depostos e despojados, e os pobres e oprimidos são libertos e assumem a direção dessa nova história. O nome de João, igual Deus tem piedade, é o sinal que evidencia o projeto de Deus sobre a criança e a sua missão. O cântico de Zacarias é um louvor ao Deus misericordioso que realiza através de Jesus a visita aos pobres. Em Jesus se manifesta a força que liberta dos inimigos e do medo, formando um povo santo diante de Deus e justo diante dos homens. Desse modo, manifesta-se a luz que ilumina a condição do povo, abrindo uma história nova que se encaminha para a paz, isto é, a plenitude da vida.